Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Vanusa Câmara. E se você chegou até aqui, é porque você está fazendo parte de um curso que eu espero realmente que faça diferença na sua vida, tá bom? E para começar, como sempre, eu gosto de começar com a gratidão, né? Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela aqui. Então, pense aí na sua vida, sobre três coisas que você tem para agradecer hoje, né? Hoje eu vou agradecer pelo meu trabalho, pelas minhas férias, que eu estou de férias no momento, e pelo trabalho da minha filha, que a minha filha está arrumando um novo trabalho. Então, a gente tem sempre que agradecer por coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, né? A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o controle financeiro e redução de gastos. Então, assim, o controle financeiro, a gente pressupõe de que se você não controla, você tem um descontrole, né? E as consequências do descontrole financeiro, elas podem ser variadas. Dentre elas, o endividamento é um deles, o estresse, desentendimentos familiares, baixa produtividade, ansiedade, depressão, pressão alta e aumento de diabetes para quem tem diabetes, né? A instabilidade emocional, irritabilidade, insônia, desemprego e falência nos negócios. Em relação à insônia, eu posso dizer que é uma coisa muito ruim e que preocupações em geral, mas principalmente preocupações com dívidas, elas tendem a aumentar. Que eu tive isso e eu sei o quanto é ruim você ter insônia, né? E as dívidas, elas tendem a fazer você aumentar essa essas crises de insônia, né? E em relação ao desemprego, porque quando a pessoa está endividada, ela acaba diminuindo a produtividade no emprego, acaba não conseguindo ir trabalhar porque está preocupada, não consegue desenvolver aquele trabalho que ela se propôs a desenvolver. Então, ela pode ser demitida ou mesmo falir o negócio, se o negócio for dela mesma, né? E por onde a gente começa esse controle financeiro, né? Assim, não adianta a gente querer sair atropelando tudo. Todo mundo sabe que a vida financeira, ela não é gostosinha, né? Não é fácil da gente controlar, mas precisa ser controlada. Então, assim, primeiro é consciência que é preciso mudar. Então, cara, tô com um problema, eu tenho que ter consciência que eu preciso resolver esse problema. O comprometimento pessoal e familiar, que é muito importante você envolver a família nisso, e mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Estabelecer rotinas de cuidado e controle. Se você não tiver rotina, como não é uma coisa gostosinha de fazer, igual eu falei, você vai acabar procrastinando, deixando para depois, largando para lá. Então, precisa determinar uma rotina. Ah, olha, tal, na segunda-feira, às 16 horas, eu vou dar uma olhada na minha planilha, vou ver, vou fazer ajustes, vou atualizar. Então, precisa ter essa rotina estabelecida. Persistência e paciência, mais uma vez eu falo, reforço em relação a não ser gostosinho, porque não é. Então, a gente precisa é, persistir. Para a gente persistir, você tem que ter a visão do benefício, né? Então, é importante você saber aonde você quer chegar, igual eu falei nas aulas anteriores. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E quando você tem um lugar para ir, um lugar para chegar, é mais fácil de você focar e manter o foco, que já está tudo falado aqui, né? Não adianta eu ficar repetindo a mesma coisa. Então, é mão na massa mesmo.
como eu falei da rotina, então, assim, esse controle, ele deve ser diário. Então, você escolhe o dia da semana, ou se você quer fazer todos os dias, ou uma vez por semana, mas precisa ser feito, né? Então, você que vai definir qual é a melhor maneira de controlar os seus gastos diariamente. O descontrole financeiro, ele é muito parecido com a diabetes. Então, assim, a diabetes, o paciente que tem diabetes, ele precisa todos os dias verificar a glicemia dele para ver se está alta, se está baixa. Se tiver alta, ele tem que ajustar a dose da insulina, tem que fazer exames diariamente. Então, assim, eu comparo o controle financeiro com o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a diabetes, né? Então, quais são as formas de controle? Cara, Vanusa, qual é a melhor forma? Não sei, o que é melhor para você, você que vai definir isso. Eu, Vanusa, eu gosto de planilha, gosto muito de usar planilha, mas eu tenho alunos que preferem caderno de anotações, eu tenho outros que se dão muito bem com o aplicativo no celular, mas precisa usar uma forma de controle, não adianta você querer fazer mental, porque isso não dá certo, tem que ter alguma forma que não seja alguma dessas, você vai criar uma forma de você fazer o seu controle mental. Já digo que não funciona e não dá certo. É, as receitas, elas variam a cada mês. Então, assim, tem mês que você fala, tô rico, tô pobre, tô rica, tô pobre, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que vai ter variação de receita. A gente não gasta o mesmo tanto certinho todos os meses. Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, eu coloquei isso aqui para a gente ver que o dinheiro é emocional e a gente é agido pela emoção. O ser humano, ele foi programado para agir pela emoção. Então a gente age muito pela emoção. Só que a gente precisa pôr a razão na frente sempre, né? O cérebro fala aí, né? Preço bom, qualidade, marca conhecida, acho que vou levar. Aí o coração fala, bora levar esse, tem desenho bonitinho na embalagem toda. Ou seja, o coração vai agir pela emoção e o cérebro é mais consciente. Então, vamos tentar, na hora de comprar, na hora de fazer os nossos gastos, tentar agir sempre com a razão e não pela emoção. Então, quais são as técnicas para reduzir gastos? Primeiro, você pode cortar algumas coisas, outras você pode reduzir e outras você pode substituir. Eu vou mandar essa planilha para vocês e eu gostaria muito que vocês fizessem, colocassem nessa planilha o que você pode cortar, o que você pode reduzir, o que você pode substituir. Não precisa me mandar de volta, mas assim, eu queria muito que vocês fizessem. Colocar a mão na massa faz parte do processo, faz parte do seu engajamento para que você consiga realizar o seu controle financeiro. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos pensar aí, chama a família para ajudar e vamos ver o que, que pode ser cortado, o que, que pode ser reduzido e o que, que pode ser substituído. Quais são as técnicas para reduzir gastos, né? A gente tem gastos variáveis e fixos, gastos obrigatórios e não obrigatórios. Então, nos gastos fixos que são obrigatórios, que é aluguel, condomínios, financiamentos que a gente pode adiar a redução. Então, nesses a gente não vai mexer. Nos variáveis, que são conta de água, conta de luz, mercado, esses a gente consegue reduzir, né? Vamos ver aí, vamos economizar energia, vamos economizar na água, vamos economizar nas compras de supermercado, o que, que pode ser tirado, o que, que pode ser substituído e tentar reduzir estes gastos obrigatórios e variáveis. Os não obrigatórios, a gente pode negociar, que é, por exemplo, TV por assinatura, plano de saúde, telefone, internet. Esses você vai ligar na operadora e vai falar que quer cancelar ou que quer negociar, que precisa de reduzir. Com certeza você vai conseguir uma redução nesses gastos aí, porque as operadoras elas trabalham com uma margem para poder conseguir ficar com o cliente, porque hoje em dia a concorrência nessas operadoras estão muito grande. Então, eles trabalham muito com isso, de ter uma margem para reduzir, para que ele não perca aquele cliente.
E as que não são obrigatórias e são variáveis, a gente pode eliminar por um tempo. Gastos com lazer, com beleza, com Uber, com essas comprinhas que a gente compra fora de hora, tipo uma maquiagem, um perfume, um brinco, algumas coisas assim que você pode deixar para comprar quando você tiver feito sua organização financeira, tiver separado um pote para aquele gasto especificamente, beleza? É, e o que a gente pode fazer, né? Então, assim, às vezes a gente fica com aquela dor que, poxa, eu gosto tanto disso, vou ter que cortar isso da minha vida. Então, coloque um prazo para essa redução. Isso não precisa ser uma coisa assim, já é uma coisa difícil de fazer, mas ela não precisa ser tão pesada. Então, assim, olha, eu vou me organizar aqui, eu já tenho a minha planilha organizadinha, eu já sei que no mês de maio do ano que vem eu consigo voltar a fazer isso aqui que eu deixei de fazer. Eu fiz isso por um tempo. Eu fazia unha toda semana e fiquei um tempo me virando, sem fazer unha, dava uma lixadinha, deixei mesmo de fazer a unha. Aquilo era uma dor para mim. Só que eu determinei que em tal mês eu iria voltar a fazer minha unha. Não faço, é incrível como depois isso ficou meio que supérfluo para mim. Então, não faço com tanta frequência. Às vezes eu faço uma vez por mês, de 15 em 15 dias, mas não sinto mais aquela dor que eu sentia antes. Então, você vai, no fim das contas, você vai ver que aquilo que era uma dor para você hoje, para você tirar, para você cortar, pode ser que depois você ache que aquilo é supérfluo, não tenha mais nem necessidade daquilo. Situações dramáticas, drásticas, exigem atitudes drásticas, né? Este é o início de uma jornada emocionante. Então, assim, é, eu não cheguei a fazer isso, mas já teve clientes meus que chegaram a fazer. E se você está numa situação de endividamento, que está te tirando o sono, que está te atrapalhando a sua vida pessoal, que você está numa situação difícil, então vamos repensar. Por exemplo, eu tenho cliente que vendeu o carro para pagar dívidas e ficou sem carro. Só que a gente sentou e avaliou que a melhor opção era aquela. Naquele momento, a melhor opção era aquela para a pessoa poder dar uma respirada, né? E mais na frente ele comprou outro carro e tá tudo bem. Então, assim, é, o descontrole financeiro, a desorganização financeira, o endividamento é uma coisa passageira. Se você pegar e pôr a mão na massa e começar a fazer, aquilo vai ser uma coisa passageira. Então, depois você pode repensar. E talvez com o que você paga de PVA, seguro do carro, manutenção, gasolina, prestação do carro, talvez você avalie que aquilo não é tão importante para você mais na frente. Talvez compense mais você pegar Uber quando você precisar e não ter todos esses gastos. E quando for fazer uma viagem mais longa, assim, alugar um carro. Então, vamos repensar aí nas nossas atitudes. Às vezes a gente tem que tomar atitudes drásticas mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas mais importantes. O que é importante para você? Anote aí, anote o que é importante para você, chama a sua família e decidam juntos o que pode ser cortado. É, juntos, decidam o que não pode ser cortado, né? Porque o que acontece? Às vezes, uma coisa que para você não é importante, para algum membro da sua família é, e aquilo vai ser uma dor para ele, e isso pode gerar outros transtornos para você. Então, aconselho que você sente com sua família e avaliem juntos, gente. Olha, estamos passando por tal e tal situação, a opção que eu tenho é essa e essa e essa, o que vocês acham? Peça opinião, peça ajuda. Às vezes eles vão ter até uma outra sugestão que vai ser melhor para a família inteira. Por isso que é importante a gente sempre pedir a ajuda da família, né?
Acompanhe o ganho com redução de gastos. Comemore de forma inteligente as conquistas. Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos detalhes. Então, assim, gente, não subestime os pequenos detalhes. Comemora mesmo. Não digo comemorar que vai gastar o dinheiro que economizou, né? Mas comemora, poxa, anota que você conseguiu economizar aquele valor, que você vai comemorar, aquilo vai trazer sensação boa para o seu cérebro, e aquela mesma sensação que a gente tem quando compra é a mesma sensação que a gente tem quando comemora uma pequena vitória. Então, não despreze essas pequenas vitórias, né? Vamos tentar comemorar cada conquista que a gente tem, mesmo que ela seja pequenininha, porque isso vai te estimular a conseguir chegar no seu objetivo, a não desistir do seu objetivo no meio do caminho. E forme um time, sozinho é mais difícil. Então, é o que eu falei lá atrás em relação ao recrutar os jogadores para o seu time. Então, junta a sua família mesmo, vamos pensar juntos, juntar todo mundo, pedir opinião, colocar no papel, mostrar. Uma coisa bem palpável para que todo mundo veja que a situação não está fácil e que precisa da ajuda de todo mundo para resolver, né? Então, vocês precisam jogar juntos para assumir o controle, recrutar jogadores para o seu time, e você é o líder do time, mas não faça nada sozinho. Então, essa questão é muito importante, porque, é igual eu falei, não tome a decisão sozinho de que você vai cortar alguma coisa que você acha que não é importante para você, que aquilo pode ser importante para alguém da sua família e vai gerar uma dor maior. E reconheça o esforço de cada componente do seu time. Isso aí, caraca, você ajudou aqui pra caramba, olha o tanto que a gente economizou de energia. Parabéns, comemora junto, gente, porque isso faz muita diferença. Outra coisa é encorajar nos momentos difíceis. A vida financeira, quando você está se organizando, não vai ser uma linha reta que você vai sair lá do ponto A e chegar no ponto B, não. É igual eu já falei, tem sobe e desce, né? E quando você descer, você precisa encorajar nesses momentos difíceis. É, elogiar, buscar saber que na frente você vai obter o resultado que você está esperando, mesmo que aquilo não seja tão fácil igual você pensou que fosse, né? E outra coisa é pedir suporte nos momentos de crise. Então, cara, olha, não deu certo assim, gente, vamos repensar aqui, vamos rever o que a gente pode fazer. Porque o time, se ele jogar junto, a vitória é muito mais certa. E assumir o controle das finanças é assumir o controle do seu presente e do seu futuro. Então, gente, ó, vem cá, olha aqui no meu olho e fala: eu quero ser o protagonista da minha vida financeira. Diga isso para você todos os dias. Não deixe que o dinheiro mande em você, mande você no seu dinheiro. Isso é muito, muito importante, tá bom? E gratidão a todos por chegarem até aqui, né? E eu tenho uma mensagem aqui do Augusto Cury que eu gosto muito, que é: as conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Então, não esqueçam desses seus 50% para que você chegue ao 100%. E conte comigo sempre. Boa sorte nessa sua jornada. E eu acredito muito em você e acredito que vai dar certo. Agora vamos voltar aqui para a gente concluir. Então, assim, quem não conseguiu ter acesso à planilha que eu falei que ia mandar, pode me pedir depois, que às vezes eu mando o link e não vai a planilha, ou esse link eu compartilho em algum grupo que acaba não indo a planilha, mas aí pode me chamar no privado que eu compartilho essa planilha com você, tá bom? Uma boa semana, se for fim de semana, bom fim de semana, e tudo de bom na sua vida, e muita força, muita coragem para você conseguir chegar ao seu objetivo, beleza? E até a próxima aula.